sejam muito bem-vindos. Uma live falando sobre como é que um profissional da saúde pode atuar como preventor de traumas. Você sabe se o seu pediatra é um preventor de traumas? Você sabe se as terapias que seu filho vivencia são com profissionais preventores de traumas? Então é sobre isso que a gente vai falar. E hoje a gente vai trazer uma convidada, uma aluna da nossa pós-graduação, já concluiu a nossa pós-graduação, a Patrícia Furlan. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Vou te convidar aqui, pede para participar, tem uma câmerazinha aí com mais. Se você conseguir clicar, ótimo, que eu vou te experiência dela, né? O que a fez fazer a formação em educação positiva, a pós-graduação, como que era a atuação dela antes da educação positiva. Ei, Patrícia, seja Ei, muito bom dia. bem-vinda. Estou aqui te apresentando, né, como nossa aluna da escola. Já concluiu a pós-graduação, certo? Sim, eu fiz em 2023, a primeira Sim. turma da pós. Sim. E, Patrícia, como é que, né, hoje temos tantos profissionais da saúde que lidam com a infância diretamente, com a adolescência, sem terem, né, essa consciência da prevenção de traumas, sem terem a consciência de quanto a gente chama assim, né, o jaleco branco, ele tem essa potência para proteger a infância ou para disseminar, às vezes, violência por um desconhecimento, claro, ou até mesmo para evitar, né, que algo aconteça com essas famílias, enfim. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, então, da sua história, como é que você chegou na escola, por que que você se inscreveu, enfim, contando a sua história mesmo para que possa inspirar outros profissionais. Muito obrigada aqui por estar participando, Lívia. É uma oportunidade muito importante porque é um assunto muito importante, né? Assim, o quanto isso precisa entrar no consultórios médicos de todas as especialidades, a pediatria mais ainda. Então, eu sou formada, né, há 25 anos. E quando, por volta de 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um documento sobre o estresse tóxico na infância. E foi o meu primeiro contato com esse assunto. Eu realmente, assim, fiquei até surpresa, assim, comecei a ler, comecei a estudar, procurar sobre aquilo, porque era um conteúdo, assim, totalmente novo, uma novidade na minha prática. Não sabia nada a respeito disso. Logo veio a pandemia, acabou que o foco mudou, mas depois disso, depois de alguns anos, eu retomei nesses estudos, nessas pesquisas sobre estresse tóxico, as experiências adversas da infância, era tudo conteúdo novo, então eu precisava estudar, eu precisava ler. E acabei encontrando vocês, a Escola da Educação Positiva, e eu percebi que era o que eu precisava, né? Era sobre isso que eu estava procurando e logo me inscrevi para fazer a pós, buscando mesmo uma atualização ali na minha prática médica, porque eu estava vendo que as crianças estavam adoecendo com muita frequência. Esse estudo de estresse fazia todo sentido, né? Porque por tudo que eu estava vivenciando no consultório e uma necessidade muito urgente de estar acolhendo e ajudando essas famílias. Eu percebi que se eu não cuidasse das mães, eu não conseguia cuidar das crianças, né? Que existia esse adoecimento das crianças de acordo com o que os pais estavam passando e a dificuldade dos pais de lidar com aquilo, que também estava sendo a minha na minha maternidade, né? O quanto essa necessidade de um autoconhecimento, de entender os próprios traumas, né? A questão muito verdadeira que pais traumatizados traumatizam os filhos. Então, a escola da educação positiva me trouxe tudo isso à tona. E a bibliografia da própria escola, que foi muito importante para mim, porque me guiou nesses estudos, foi me direcionando a esse estudo, entender realmente o estresse tóxico na infância, entender que a origem das doenças do adulto estão aqui, nesse cenário de infância, e que eu precisava cuidar disso. Se eu estou querendo fazer uma pediatria integrativa, uma pediatria preventiva, é aqui nesse cenário da infância, principalmente no acolhimento das famílias, né? Os pais também precisavam enxergar esse cenário para estar fazendo uma mudança. Sim, e se a gente for pensar, Paty, por que que
alguns profissionais ainda não entraram em contato, por exemplo, com esses estudos? Como é que dentro aí da medicina, como é que isso roda, né, entre os profissionais da saúde? Como é que vocês acessam esses documentos? Enfim, qual é vocês recebem às vezes inscritos, né, no Conselho Regional, se vocês recebem essas informações? Como é que é a realidade para a gente poder, ou o quão distante ou quão próximos os profissionais da saúde estão dessas informações que a gente sabe que são urgentes e importantes para a nossa saúde pública, né? É, esse documento mesmo é um documento oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Teoricamente, todos os pediatras tiveram acesso, mas eu percebo que é uma coisa que fica solta. Vem um documento aqui, um documento ali, uma coisa muito solta e de repente não tem tanto engajamento, né? Quando você vai num congresso, num evento maior, isso nem é falado, isso nem é visto, né? Ainda estamos numa medicina ali muito centrada no diagnóstico e tratamento, diagnóstico e tratamento. Então, procurando atualização no tratamento, tratamento no sentido medicamentoso, né? Então, eu junto vários sintomas, defini uma doença e vou usar um tratamento, vou usar um remédio que vai curar. Não que eu estou menosprezando isso, né? Muito pelo contrário, a minha subespecialidade é pneumopediatria. Então, quando eu pego uma criança com crise de asma, aquela doença é real, o processo inflamatório é real. Eu vou abrir mão de medicamentos para tirar aquela criança da crise de asma. E muitas vezes vou entrar com medicação para fazer uma prevenção, porque aquele processo inflamatório está tão importante que a criança está vulnerável a várias coisas que podem acontecer na vidinha dela e pode evoluir para outra crise. Então, eu entro por um período com uma prevenção medicamentosa. Mas se eu não olho o porquê que aquela criança está em crise, né? Porque assim, nada acontece por acaso, né? Então, assim, a doença não caiu de paraquedas, existe um motivo. Então, eu tenho toda a questão ali ambiental, né? Uma mudança brusca de temperatura, um quadro viral, mas a pergunta é mais lá atrás: por que aquela criança está com o sistema respiratório vulnerável? Então, a gente vai mudando, mudando. Tem a questão da genética, tem a questão da genética, mas aí a gente tem a epigenética, né? O quanto a criança tem o gene para a doença, mas aquilo não representa nem 20% da manifestação, né? O que vai dizer se aquela criança vai manifestar aquela doença é a epigenética, ou seja, é o meio ambiente, é esse cenário de infância, é a presença do estresse tóxico. Então, aquele estresse nos primeiros anos de vida, desde o período gestacional, vai estar diretamente afetando o desenvolvimento do cérebro dessa criança. E esse desenvolvimento do cérebro inclui a resposta imunológica, a resposta frente aos quadros infecciosos, como o meu corpo vai reagir àquilo. Então, eu tenho que ir atrás e saber que aquela criança está adoecendo porque tem um estresse tóxico por detrás. Então, a origem das doenças vai estar ali naquele cenário de infância, no estresse tóxico. Então, eu vou tratar essa criança, mas eu vou acolher essa família para a gente estar avaliando o cenário de infância, avaliando o cenário da casa da criança e da escola, né, os ambientes que a criança vive, o que está acontecendo nesses ambientes que a criança ainda tem muita coisa ali represada, né? E a gente daí cai na repressão emocional. E, se- e maravilhoso isso que você está trazendo, né, Patrícia? Porque quando a gente consegue entender que existe esse impacto, né, da epigenética, ou seja, do ambiente, e quando você fala que você vai ali para aquele cenário daquela realidade, da realidade daquela criança, que é um cenário dela, né? Então, no ambiente dela escolar, no ambiente dela familiar. Você tem algum caso para trazer, assim, de uma criança que você estava acompanhando e que conseguiu, a partir dessa abordagem, entender e apoiar aquela família para que essa criança diminuísse as crises ou tivesse uma outra resposta imunológica? Como é que ficou isso? Olha, depois que eu fiz a pós, né, o meu consultório, assim, ele mudou demais, né? Assim, foi uma mudança muito drástica, né? Porque eu mudei o olhar, eu mudei a minha fala, eu mudei o modo como eu acolho essa família. Então, foi uma atualização, assim, de virar uma chave mesmo, né? Então, independente do que aquela criança está trazendo, né? Independente do que aquela família está trazendo no consultório, da queixa, do sintoma,
a gente consegue fazer essa abordagem, né? Então, a educação positiva, toda essa questão de avaliar o cenário de infância, teve apego seguro, não teve, essa criança foi vista, essa criança foi acolhida, como que foi lidar com as emoções dessa criança, quais são as dificuldades que esses pais tiveram nos primeiros anos de vida. Então, você montar esse cenário, você consegue entender como aquela criança está reagindo ali. E praticamente todos os casos que eu atendi desde então, a gente consegue avaliar essa questão do estresse tóxico. Então, seja uma criança que chegou com crise de asma, que ela estava bem, teve um caso que foi muito claro isso para mim. Ela já acompanhava comigo há muito tempo, ela já estava controlada da asma, a gente já tinha suspendido as medicações e de repente ela começou a ter crise. E foi tendo uma crise atrás da outra, a crise ficando mais forte. E quando ela veio, a gente tratei a crise, mas aí a gente foi conversar sobre isso. Voltou a ter crise naquele momento, aquele momento específico. O que aconteceu naquele momento, naquela semana, naquele mês? E em um primeiro momento a mãe não conseguia trazer muita coisa que tinha acontecido na vida da criança. Daí ela falou: a única coisa que aconteceu foi que o avô morreu. Mas ela né, não tinha tanto contato assim com o avô. Mas aí nessa história do avô, a gente conseguiu ver que o luto da mãe estava muito difícil. Então, a criança ela estava ali adoecida pelo adoecimento da mãe. Então, assim, aquela mãe, num luto muito importante, né, numa repressão emocional, ainda engolindo o choro, com uma dificuldade muito grande de vivenciar a perda do pai, ela desconectou da filha sem ter intenção, né? Ela estava voltada para outra situação. Então ela foi desconectando sem ter a intenção, sem perceber, e aquela criança também foi sentindo isso. Então a mãe não precisava falar que estava sofrendo, a criança vai percebendo esse sofrimento, essa fusão emocional mãe e criança. Ela vai perdendo, ela vai percebendo aquele sofrimento e ela vai percebendo uma perda de proteção, uma perda de previsibilidade, né? Ela vai ficando menos próxima daquela mãe. Então, esse cenário gerou um estresse tóxico para ela, essa criança, né? Então, hormônios, cortisol, adrenalina, né? Bombando esse cérebro da criança, ela ligou aquele estado de alerta, tô insegura, tô desprotegida, e isso vai afetar diretamente a imunidade, né? A ciência provando isso, o cortisol alto, a imunidade baixa. E ela fica vulnerável a apresentar os quadros infecciosos, os quadros alérgicos que ela já tinha de base, né? Aquela emoção que ela nem conseguiu verbalizar, expressar, porque nem ela estava entendendo o que ela estava sentindo, virou sintoma. E quando eu consegui trazer isso para essa família e acolher essa mãe e ajudar, é aquilo, eu ajudei a mãe, ajudei a criança consequentemente, né? Sim. Então, isso é um exemplo, mas isso tem acontecido com muita frequência mesmo. E trazendo, né, de forma bem prática o que a Patrícia trouxe aqui, que já está maravilhoso, mas para a gente, até para quem ainda fica mais aí, né? Então a mãe não pode sentir nada, então a gente tem que entender traduzindo nos termos da educação positiva, a criança tem um comportamento de protesto, que é a partir do adoecimento, ela consegue ter a presença ou, né, se aproximar mais desse cuidador. E esse cuidador que teve um afastamento em função do luto é porque o sistema nervoso do cuidador, ele entra no estado de dissociação, ou de congelamento, ou de luta e fuga, em função do luto, que é esperado e natural. E quando a gente entra nesse estado de luta e fuga, ou seja, eu estou vivenciando um estresse, a perda do meu doente querido, o meu corpo ele entra em sofrimento, porque ali é uma ausência, ali é uma história, enfim. Esse sistema nervoso ativado, como somos mamíferos, o sistema nervoso das crianças, eles se sintonizam com o nosso sistema nervoso, assim como dos nossos parceiros, das nossas parceiras. Enquanto mamíferos, a gente tem essa sintonia para a gente sobreviver em bando, né? Porque se alguém está em perigo, a gente não fica assim, ah, alguém está com medo, mas eu, né? Pelo contrário, se a pessoa fala, cuidado, aqui é perigoso, a gente se alerta, ou seja, nosso sistema nervoso se conecta para a gente ter mais potência para a fuga, para a gente ter mais condições de sobrevivência, oportunidade de sobrevivência se todos se unem para
essa proteção, para se protegerem dessa situação. Então, quando a mãe entra no estado de estresse em função do luto, e pode ser dissociativo, que é de se desconectar emocionalmente daquilo porque está muito dolorido. Quando ela se desconecta emocionalmente, ela responde muito mal à criança, porque a criança ela é pura demanda emocional, de colo, de contato, de fazer ela dormir, de alimentá-la. E quando eu estou totalmente estressado, eu me afasto disso, eu faço isso de uma forma muito desconectada. E aí esse corpo entra em estresse também, porque se meu cuidador está em estresse, eu preciso entrar em estresse também. Então aí e aí, muito tempo de estresse, que um corpo adulto, digamos que ele tem mais condição, né? Um pouco mais de condição de ficar inundado nesse estresse, nesse alto cortisol. O corpo da criança, gente, ele tem menos condição, então ele adoece mais rapidamente. Não estou dizendo que do adulto não vai adoecer, né, Patrícia? Mas assim, quando começa a Não, gripar, começa a ter uma rinite, é, querendo ou não, também é. é afetado de E alguma eu forma. acho que menos condição e também é a questão de ainda estar muito sensível, né? Eu acho que a criança não ainda deu tempo de anestesiar tanto como esse adulto já anestesiou. Ele já reprimiu essa emoção por anos e anos, então ele já tem ali uma contratura na coluna, já toma um analgésico e segue o É barco. A criança ainda verdade. está muito sensível, né? O corpinho dela ainda está gritando assim com uma certa clareza, né? Depois a gente vê que tem uma clareza nisso, pedindo por socorro, né? Comunicando, olha, tem coisa errada por aqui. Sim. E esse comportamento de protesto, gente, é um dos pontos também da nossa formação, que é do apego seguro, porque a teoria do apego seguro, totalmente estruturada em ciência, né, Patrícia? Quando a gente fala de experiência de estresse, do estresse tóxico, a gente está falando já de uma neurociência bem atualizada, mas John Bowlby já estudava lá em 1950 que a criança apresentava alguns comportamentos no distanciamento da mãe, tanto físico quanto emocional, né? Existiam os dois aspectos, e ele foi estruturando esse pensamento a partir da observação do comportamento das crianças, então não foi de uma maneira teórica, de como os adultos enxergavam, mas descrevendo o comportamento infantil e como era similar de crianças a outras. Enfim, a partir desse pilar do apego seguro, a gente consegue ter essa definição de comportamento de protesto ou comportamento de apego, que é como o nosso corpo, ele busca contato. Como a gente é mamífero e precisa viver em sociedade, em bando, uma vez que eu vejo que quem está ao meu redor está afastado, eu busco esse aproximação, adoecendo, no choro. O choro é um comportamento de protesto, né? Eu não conseguindo dormir, enfim, então, tudo que permite que esse cuidador volte a aproximar. E até para a gente desengravidar a questão do luto, se alguém tiver aqui assim, mas peraí, mas eu não vou poder viver meu luto, então eu não tenho nem esse direito de viver meu luto, é o quanto a gente vivendo em bando, enquanto um cuidador está em luto, enquanto tem um outro cuidador atento a essa criança, cuidando dessa criança, apoiando essa mãe ou esse cuidador principal, para que ele vivencie a sua realidade emocional e cuidando e respondendo às demandas da criança. Então a gente fala que não existe um maternar sozinho, que não existe essa entrega 24 horas de lacerante, né, Patrícia? Assim, então eu não posso nem viver meu luto, né? Então a gente Sim, desengravidar também esses termos que às vezes a gente entende o apego seguro como algo é, tão não humano, né? Mas por é. uma falta de um conceito claro. E nesse caso do luto, até assim, a questão de colocar isso para a mãe que ela pode e deve se vulnerabilizar com os filhos, porque essa pacientinha mesmo falou assim: eu não posso chorar porque se minha mãe fica mais triste ainda. Então, assim, a mãe ali se esforçando para não ficar triste na frente da criança. Então, fica um paradoxo para essa criança, né? Porque a mãe fala que não está triste, mas eu estou vendo que ela está. Então, trazer isso para a mãe, né? Que ela pode e deve se vulnerabilizar, que ela expressar sua emoção, isso ajuda a criança, né? Porque a criança tá vendo, eu posso chorar, eu posso ficar triste, eu posso ficar com raiva, isso é permitido. E quando você falou do apego seguro, é tão importante isso na pediatria, porque a gente está ali naquela puericultura, que é aquelas consultas de rotina, mês a mês, dos primeiros anos de vida. E o quanto a gente precisa, assim, como pediatras, é, entender essa questão do apego seguro e do estresse tóxico, que não tem mais dúvida, tá aí todos os estudos provando isso. Porque eu vejo nos meus primeiros anos aí de pediatria quanta violência a gente fez no consultório, principalmente com relação aos ritmos biológicos.
Então, quando você tem um bebê chorando, que está com dificuldade de dormir, e aquela mãe traz isso como uma queixa, como uma demanda, né? Porque vem um cansaço físico, você precisa ter esse conhecimento e essa responsabilidade, porque a gente, enquanto pediatra, está em uma posição de formadora de opinião. A mãe acredita no que a gente fala. Se a gente Totalmente. fala para essa mãe que vamos treinar o sono, ela vai treinar o sono. E isso a gente tem toda a ciência provando que é uma violência que vai traumatizar, que os efeitos disso vão vir a curto, médio e longo prazo, que muitas doenças lá do adulto começou aqui no treinamento do sono. Mas por quê, Patrícia? Tenta já explicar, porque senão fica assim, nossa, mas que mimimi, né? Agora tudo vira problema, agora tudo é traumatizante. Mas como que foi a sua transição mesmo desse pensamento? Até a gente, a Patrícia nomeando isso como violência, isso é uma tomada de consciência mesmo, né? O que a gente já começa a nomear como violência, que a violência não é a gente bater em alguém somente, a Sim. gente, é o quanto a gente vai perceber que a gente atinge aquele cérebro de uma forma tão brutal que ele vai ter alguma resposta, né, no seu desenvolvimento. Enfim, então como é que foi essa mudança de chave, Patrícia, para quem está acompanhando conseguir captar? E eu queria também interromper um pouquinho e pedir para vocês encaminharem essa live para profissionais que vocês sabem que precisam escutar. Às vezes a gente tem pediatras, né, que estão em busca mesmo de serem, né, de ter atendimento humanizado, se nomeiam como profissionais integrativos com esse atendimento humanizado, mas às vezes ainda falta estabelecer alguns conceitos ou entrar em contato com alguns conceitos, né, Patrícia? Algumas bases neurocientíficas para que isso se estabeleça de uma forma bem mais profunda. Então, quem acredita que essa live vá apoiar no profissional que você já entra em contato, que busca, né, esse atendimento humanizado e amplo, segue assim, manda esse aviãozinho. Quem está aqui assistindo, está se interessando, escreve aqui formação para vocês entrarem em contato com a nossa equipe, para vocês conhecerem as nossas formações e compreenderem como é que pode transformar a atuação de vocês na área da saúde. Mas é isso, Paty. Traz pra gente, então, como que foi essa mudança de chave? O que que é a Patrícia que trabalhava antes, direcionando, trazendo alguns conceitos? Vamos trazer nessa questão do sono para ficar mais é, desenhada. Como é que você lidava com o sono antes? Baseado em quê? Entrando em contato com a educação positiva, qual que foi a mudança de raciocínio aí e de protocolo mesmo para lidar com esses desafios? A questão é essa fala mesmo, transformação. Então, assim, foi uma transformação toda essa mudança de chave no consultório, com a educação positiva, com todo esse conhecimento. Por exemplo, essa questão do sono, né? Então, o quanto a gente estava, não só no treinamento do sono, no treinamento do desfraude, gente, que é coisa mais violenta que forçar um desfraude, né? Mas a gente estava baseado em quê, né? Então, se a gente vai atrás, porque falou isso na faculdade, falou isso na residência, e foi falando aquela sequência, né? Mas assim, aonde estava aquele estudo que tinha que sair da fralda com 2 anos? Ou que com 4 anos já tinha algum problema? Então, é muito estudos, na verdade, muita falta de estudo, mas alguns estudos assim que não está dizendo isso com clareza. Então, foram marcos que foram adquiridos, e tudo bem que algum estudo falou que aquilo estava certo, a gente precisa ter a humildade de ir se atualizando. Né? Então, tudo bem que estava falando quantas coisas a gente vê que era o certo, e daí vem uma coisa, não, isso não é mais certo, e tá tudo bem, não é? Então, é entender que não tinha uma comprovação científica, a gente foi de acordo com conhecimentos adquiridos, agora a gente tem essa comprovação científica, e quando a gente estuda é tanta clareza que você fala, é lógico, é óbvio que era óbvio que era isso, mas a gente não aprendeu assim. Nem na faculdade, nem na residência. Então, quando você pega e entende isso, o apego seguro, a necessidade desse ambiente seguro, de proteção, de previsibilidade, de ter um cuidador atendendo às necessidades dessa criança, que essa criança nasceu pronta para ser amada, acreditando que as suas necessidades vão sendo atendidas. E quando essa necessidade não é atendida, a primeira coisa é o choro, né? O choro é aquele movimento, eu tô
precisando de alguma coisa. Então, se eu sou um pediatra que entendo disso, que estou ali acolhendo essa mãe e mostrando para ela que esse choro é uma comunicação de uma necessidade não atendida, uma comunicação de uma necessidade de conforto, de estar ali grudadinha no corpo da mãe, eu vou realmente ajudar essa criança a se desenvolver de maneira saudável, a se desenvolver prevenindo, né? Prevenindo as doenças, pensando realmente numa saúde física e emocional. Porque ao contrário disso, se eu tiro as necessidades da criança e vou para a necessidade do adulto, ele precisa dormir, então essa criança tem que ficar quietinha, eu estou violentando sim. Eu estou violentando porque eu não estou permitindo que o desenvolvimento desse cérebro seja saudável. E ele depende exclusivamente do meio ambiente. Ele depende exclusivamente das experiências que esse bebê está vivendo. Essas experiências vividas estão moldando o desenvolvimento do cérebro. Então, o desfraude é a mesma coisa. A criança precisa, para sobreviver, de conexão. Né? Então, o ponto máximo para ela sobreviver é a conexão com o seu cuidador. Então, se eu estou forçando um desfraude, ele em um primeiro momento ele vai resistir. Se eu estou treinando um sono, num primeiro momento esse bebê vai chorar. Só que uma hora ele desiste de brigar por isso. E ele aceita, ele para de chorar, ele segura o xixi, não porque ele aprendeu de maneira saudável, porque ele aprendeu, o cérebro aprendeu e ele não tem consciência disso, mas é assim que o cérebro funciona. Se eu não fizer isso, eu perco a minha conexão com o cuidador. Então, eu paro de chorar para continuar com o sorriso da mamãe. Eu seguro meu xixi para minha mamãe ficar feliz. E isso não tem consciência, mas é assim que funciona. Então, a criança, desde cedo, vai se afastando do seu sentir. Né? Ela vai se afastando da sua autenticidade, do seu ser autêntico. E ali já começam os traumas. Então, isso que eu não pude verbalizar, isso que eu não pude sentir, essa necessidade que eu não tive atendida, eu tive que engolir a minha raiva, engolir o meu choro, já são os primeiros traumas. E essa necessidade não atendida, ela não vai evaporar, ela vai ficar ali guardadinha. Daqui a pouco, ela vai aparecer de novo, de uma maneira disfuncional. E daí vai virando uma bola de neve, né? E fora o sistema imunológico, né, Patrícia? Porque a gente está trazendo aqui, acho tão importante isso que você está trazendo, e tenho medo de que alguém conecte essas falas que já estão tão profundas mesmo, porque a gente, quando vai conhecendo e entendendo o desenvolvimento humano, a gente, por mais que tenha toda essa estrutura científica, a gente vai se conectando, né, com essa humanidade mesmo, com o nosso desenho, né, enquanto seres mamíferos ali, as necessidades desses mamíferos. E qual que é o problema de agradar a mãe? Mas meu filho desfraldou muito rápido, mas meu filho passou a dormir e eu precisava descansar. A gente vai minimizando o estresse que aquele cérebro precisou vivenciar para responder uma demanda adulta, né? Então, o que a gente está dizendo aqui, quando essa criança quer receber esse sorriso, é o quanto que eu preciso ter um controle que ainda é incompetente para o meu cérebro, mas eu, por inteligência mesmo, né? Isso vem do desenho humano mesmo, né, Patrícia? De responder ao meio ambiente de forma que eu sobreviva. Então, é importante eu responder a essa necessidade aqui desses cuidadores, que eu dependo deles, né? Então, o cérebro está conectado com essa dependência, e para eu continuar dependente e continuar sobrevivendo, eu preciso responder a essas expectativas. Só que o cérebro ele entra em contato com o nível de cortisol e o nível de estresse para responder aquela demanda, gente. É, aquém daquilo que ele poderia responder. Então, todo esse estresse para responder, ele tem uma resposta de baixo sistema imunológico, então a criança passa a adoecer. Depois a criança tem problemas de socialização, então a gente está afetando ali já a comunicação, a socialização, ou seja, o quanto esse corpo está em bem-estar para estar em sociedade também ali com os demais, com os pares, no aprendizado. Então, esse cérebro estressado, ele vai responder em outras áreas que muitas vezes a gente não percebe, né, Patrícia? A gente nomeia isso como coisa da infância. Ah, isso é terrible too. Ah, isso é quando entra na escola é assim mesmo. Então a gente vai começando a realmente não enxergar e não ter um profissional que leia pra gente e que nomeie o que está acontecendo. Porque eu entendo que o profissional que trabalha com a infância e adolescência, né, Patrícia, como pediatra ou psicólogo, ou um educador, um pedagogo,
nós, enquanto pais, a gente acredita que vocês são os conhecedores, né, do desenvolvimento e daquela fase ali específica. Quando a gente não recebe isso do nosso do profissional ao qual a gente ali tá ali sob os cuidados, em quem a gente confia, a gente muitas vezes normaliza porque tem esse aval ainda, né? Sim, De um médico, aval de um psicólogo, aval de um pedagogo, aval de um professor. E aí, quando a gente começa a compreender, aí eu vou falando da minha parte, né? Quanto a gente deseja que todos esses profissionais entrem em contato com esse conteúdo. Porque é importante a sociedade se sustentar no que eles guiam, mas também que eles se sintam responsáveis por aquilo que compartilham, né? sim. A gente tem ali no consultório, dentro de uma consulta pediátrica, uma oportunidade incrível, né? De não só receber aquela demanda que a mãe traz, né, do seu filho, mas investigar isso, né? Então, a cada consulta você pode estar investigando a origem daquele sintoma, o porquê daquele sintoma, sempre analisando o ambiente que a criança está vivendo, seja o ambiente escolar, seja o ambiente da casa, porque você consegue identificar situações onde essa criança está tendo demandas não atendidas, está tendo frustrações que não estão sendo vistas, né? Então, é nessas situações que a gente vai estar ajudando essa família a clarear essa situação e apoiar essa família no sentido de tomar condutas, porque a família vem com essa pressão de toda a sociedade, né? Então, se a criança está fazendo birra, essa mãe não está educando direito, ela não está colocando no castigo, ela não está dando limites. Então, acolher essa mãe, quando você consegue explicar isso com muita clareza, que a birra nada mais é do que uma comunicação, a criança vai comunicar através do comportamento, porque ela não tem a maturidade cerebral para explicar o que ela está sentindo, porque aquele sentimento também é novo. Então, quando a gente começa a nomear o sentimento da criança, a nomear e validar as emoções, daí sim ela vai aprendendo a expressar aquela emoção, mas no primeiro momento ela não sabe. Então é aquele corpinho gritando, é a birra, é o comportamento desafiador. Então eu trago isso para a mãe, que esse comportamento é nada mais é do que a comunicação. A criança não faz aquilo para chamar atenção. Na verdade, é um pedido de socorro. Ela está ali porque ela não sabe o que fazer. Então, você consegue levar esses pais para enxergar atrás do comportamento. Na hora da birra, a gente vai acolher. A criança está num caos emocional, ela está numa dor, aquilo é um pedido de socorro, ela precisa de colo e proteção. É no seu colo, é na sua proteção, que aquele hormônio de estresse vai diminuindo, aquela frequência cardíaca vai diminuindo, ela vai acalmando e ela vai relaxando. Então, o primeiro momento é acolher, independente dos olhares, né? Porque Sim. essa rede de apoio está olhando, está julgando, ou seja, é uma rede tóxica. E depois de acolher, a gente vai realmente investigar o que está por detrás, o que levou aquele comportamento, sempre tem um motivo. E nessa indagação, nessa busca por o que está por detrás do comportamento, eu posso de fato ajudar essa família a mudar alguma postura de algum adulto ali envolvido, alguma postura ali da escola, alguma coisa que está acontecendo. A gente não muda o comportamento da criança, a gente vai mudar o entorno, né? Aquela criança está em sofrimento. E quando a gente não percebe isso, o adoecimento é inevitável, porque esse cortisol alto vai diminuir a imunidade e a criança vai adoecer, ela vai adoecer. E é isso, né? O quanto é importante a gente, enquanto cuidador, né? Enquanto sociedade, saber que qualquer indivíduo estressado precisa de alguém regulando para que qualquer outra coisa aconteça, né? Então, a gente sabe isso em relação aos adultos já também. Eu preciso de um cérebro que está desregulado, alguém regulado, para depois a gente conseguir alguma conversa, alguma mudança, ou mudar alguma perspectiva, enfim. E em relação à criança que ela é dependente da nossa regulação, ou seja, esse cérebro não consegue sozinho reduzir o seu nível de cortisol, ele consegue estagnar aquele cortisol e aí se estabelece naquele lugar até onde o sistema imunológico dele fica bem vulnerável, consegue só se estabelecer naquilo e tratar esse nível de cortisol como no seu novo nível de cortisol basal, digamos assim, né? O que deixa essa criança muito vulnerável às doenças. E o quanto, enquanto sociedade, a gente precisa saber essa necessidade de a gente regular esse cérebro para que esse nível de cortisol ele seja reduzido. E aí sim, né, a gente está
usando o nosso papel, né? A gente está consciente do nosso papel enquanto cuidadores, né? O quanto um adulto tem essa responsabilidade de reduzir o estresse daquele cérebro. Isso não significa que a criança pode fazer o que quiser, isso não significa que a criança não vai ter uma margem. O que significa é que eu não vou acreditar que eu estou guiando uma criança, ou educando uma criança, ou mostrando para ela, trazendo para ela a experiência que ela está vivenciando através de um cérebro em alto cortisol, em estresse, que não está aprendendo nada e está só se desregulando, né, Paty? E eu fiquei curiosa, assim, você trazendo, né, o seu entendimento em relação à birra, em relação ao desfraude, em relação ao sono. Como é que ficou o seu consultório antes da Patrícia atuar assim e depois que a Patrícia passou a atuar? Digo de pacientes que já estavam com você antes dessa transição e pós a transição. Conta aqui pra gente. E quem tá achando isso interessante, gente, escreve aqui formação ou envia um aviãozinho dessa live para um profissional que vocês sabem que tem esse desejo de atuar de uma forma muito ampla, com conhecimento profundo de desenvolvimento infantil, porque é a sociedade como um todo que ganha em relação a isso. Mas traz para a gente qual que é a sua percepção hoje de um paciente que vivenciou uma relação médica com você antes da educação positiva e pós-educação positiva. O consultório mudou muito, sem dúvida, e eu acho que assim, um pouco que eu tinha do consultório antigo, muitas das vezes eu tinha muita procura por pacientes atípicos que me procuravam, e às vezes eu ficava assim um pouco de mãos atadas de estar dando tanto suporte, porque não era a minha especialidade, e uma mãe me falou assim uma vez, é porque você deixa a gente falar. É porque você escuta. E aquilo foi uma das coisas também que foi muito intenso na formação, nos estudos, o quanto a escuta é importante, né? Então, independente da minha especialidade, eu atraía pacientes pela escuta, pelo fato de eu estar ali escutando aquela mãe. Só que eu me via assim, sem muito ferramentas Recurso. para ajudar, Uhum. recursos, e daí o estudo realmente me trouxe esses recursos, né? Então, o quanto eu me empoderei com os estudos, né, de estresse tóxico, de apego seguro, e estou trazendo para a família tudo embasado em ciência. Então, me traz uma segurança, né? O como eu estou acolhendo, o quanto eu estou ajudando essas famílias. E daí é muito gratificante cada consulta, né? Cada consulta é muito gratificante, porque você vê que realmente está fazendo a diferença. Às vezes eu percebo assim, as crianças estão ali brincando e eu estou conversando com a mãe, e uma conversa que flui, sem aquele estresse, né? De ter que acabar em 15 minutos, você fica à vontade no consultório. E eu percebo até a postura da criança quando ela me vê acolhendo a mãe. Né? Então, o quanto a criança sofre quando a mãe está tensa, quando a mãe está estressada, quando a mãe está preocupada. Então, se eu acolho a mãe, eu já acolhi essa criança também. Ela já vem junto, ela já coopera com o exame físico. Outra coisa é a educação positiva no exame físico, né? Então, o quanto eu preciso ser respeitoso com essa criança, né? Fazer com que ela participe desse exame físico e de maneira respeitosa, olhando para ela, sem forçar, conversando, explicando o que vai acontecer. Então, o consultório mudou demais. E o que eu vejo, assim, que hoje, quando chega paciente novo, é sempre um paciente indicado pelo outro paciente, né? Olha só. Então, acho que a melhor propaganda é essa, né? Quando um paciente te Sim. indica para outro. Então, então a gente pode entender, ver se eu entendi bem, né? Que você consegue agora ter mais indicações, ou seja, você vê uma satisfação maior dos seus Sim. pacientes, né? Dos pais dos pacientes. Mas você também, a gente está falando aqui de uma consulta particular, enfim, mas você também é socorrista, não é? Ou de pronto atendimento. Traz também o quanto você consegue aplicar, porque senão a gente fala assim, tá, você está falando isso, mas eu atendo por um plano médico, que eu tenho que ter lá 15 minutos atendendo aquela família, quanto que eu vou conseguir impactar o TS escuta que você tem se você está falando de uma situação até de privilégio profissional? Aí queria que você trouxesse também essas novas maneiras de lidar com uma consulta rápida ou num pronto atendimento para que outros profissionais consigam se inspirar também nessa mudança. Então, no primeiro momento a gente acha que é isso, né? Que precisa de uma hora de consulta. De fato, uma hora de consulta é muito importante, viu? Então, assim, no consultório, me dou esse luxo, né, de ter uma hora ali de consulta, o que é muito importante. Mas eu também atendo no pronto-socorro e vejo que a gente também pode aplicar a educação positiva na consulta do pronto-socorro.
porque às vezes é uma consulta mais rápida, mas a mãe traz uma demanda, você não vai ali ficar, né, horas, 40 minutos, você não tem esse tempo, mas você já dá uma dica, você já explica alguma coisa. Então, se eu pego uma criança ali com dor de cabeça, você examina, vê que o exame físico está normal, 10, 15 minutos que você conversa, você já vê que tem uma ansiedade por detrás, que aquilo pode ser uma crise de enxaqueca. Então, você já orienta a mãe para o que ela pode estar observando, o que ela pode estar pesquisando, como que está o ambiente da escola, está acontecendo alguma coisa. Então, você vai trazendo algumas indagações para essa família, para eles ir pesquisando e tira aquele foco principal da doença, né? Lógico que você vai examinar, você vai medicar, mas você já tem essa conversa, né? Então, no pronto-socorro também é possível. E a minha experiência no pronto-socorro também tem sido muito boa. Inclusive em situações de procedimento, quando eu vou fazer uma sutura. Então, o quanto mudou também esse meu olhar, né? Então, você tá ali, você conversa, você explica, você dá previsibilidade para aquela criança, pode chorar, a hora que for doer eu vou avisar. Então, tudo isso é muito importante. É, que a gente vem de uma geração que tem pânico, né, Patrícia, do médico, né, de... Eu vivenciando uma experiência com dentista, assim, me deparei com um pânico mesmo de dentistas, ou seja, que a gente tem essa relação, né, o quanto a medicina ou a odontologia, por terem que, né, realizar algumas ações ali em função do nosso bem-estar, digamos, de saúde, né, mas ele como impacta no nosso campo emocional, nos nossos, realmente nas nossas relações com o mundo, quando a gente precisa de um atendimento médico, ou a gente precisa de um atendimento odontológico, quanto isso impacta, que talvez seja uma nova geração agora que vai entrar em contato com esses médicos que estão ali com intenção de respeitarem aquele corpo, aquele tempo, aquela criança, assim como respeitam um adulto, né? Porque se você for fazer uma sutura em mim, você não vai simplesmente me segurar, mandar alguém me amarrar e fazer, né? O quanto você vai me explicar o porquê, a razão, a necessidade. Claro, eu como adulto vou ter ali mais controle, a gente diga de mais regulação. Às vezes nós às vezes, desmaio, né? Há muitos desmaios, né? Para falar que E na tô- sutura da Sim. criança tem de novo a questão da mãe. O quanto a mãe também chega apavorada. E às vezes aquele pânico da criança é pela mãe, porque, nossa, se a minha mãe, que é meu porto seguro, tá em pânico, então isso daqui deve ser uma situação muito amedrontadora, né? Assim, de muito medo. Eu tô muito em pânico também, porque se ela que tá preocupada, então eu também vou ficar. E daí você chega e você acolhe essa mãe e você fala, olha, agora você está aqui no hospital, a gente vai cuidar do seu filho, né? Tudo bem ele chorar, ele deve estar com dor e também deve estar com medo. Eu vou explicando. Então, conforme você direciona para a mãe e acolhe essa mãe, você está nervosa, tudo bem, a gente fica mesmo, né? A gente fica em pânico, porque podia ter acontecido uma coisa pior. Então, conforme você vai acolhendo essa mãe, a criança também já percebe isso, a criança também vai se acalmando, porque se a mãe consegue ficar mais tranquila, ficar mais calma, mais confiante, ela vai passar isso para a mãe. Porque às vezes você tá ali naquele agito e daí você nem percebe, né? A mãe tá ali em pânico e você diz, então tira a mãe, pega outro adulto, a mãe não consegue cuidar, né? A mãe vai dar trabalho, põe outro adulto para segurar a criança. E às vezes você perde alguns minutos acolhendo essa mãe, corregulando essa mãe, né? Como se fosse Isso. uma paciente sua, uma Sim. criança ali. E você traz ela, não, você pode ficar aqui. Às vezes eu até falo, precisa de outro adulto, seu marido está lá fora, quer que ele entre também, mas que ele entre também, você não sai daqui, você precisa ficar aqui. Então, tudo isso você muda esse ambiente que a criança está vivendo e você ajuda demais essa criança, porque ela vai de fato voltando a relaxar, voltando a confiar e você evita mais traumas. E Redução de danos. total. E muda o seu ambiente profissional também, né, Sim, Patrícia? Porque eu imagino que a rotina como socorrista, enfim, no pronto-socorro e tal, seja já tão estressante, né? Que se a sua atuação também ela é estressora, o quanto deve ser cansativo e desorganizador. E quando a gente tem mais consciência, então não é que você mudou o tempo de atendimento, não é que você. Quando a gente tem consciência e intenção, né, e sabe o impacto das minhas atitudes ali, né, nesse lugar responsável, o quanto isso deve ser transformador também na sua rotina enquanto profissional, não é isso? sim, sim. Não, com certeza, porque você muda o ambiente fica mais tranquilo.
e você consegue. Eu acho que o poder de escuta, né? Eu acho que uma coisa que mudou muito para mim foi a escuta. Eu realmente, de fato, escutar a demanda da mãe e escutar a criança, né? Porque às vezes a demanda da mãe não é necessariamente a da criança, né? Então você dá espaço para todo mundo falar, você acolher, e com isso você tem um direcionamento melhor da sua consulta, né? Até dos insights enquanto profissional, né, Sim, para aquilo que você tem que realizar, porque a gente sabe que um sistema nervoso estressado, né, ele também, em luta e fuga, ele também tem menos raciocínio, porque o cérebro está ali no momento onde eu preciso, né, então a gente vai mais no automático, a gente toma atitudes mais automáticas, não, assim, ou seja, o isso que é eu... fundamental. É Ah, assim, o meu autoconhecimento, né? Paralelo a todo esse estudo, eu mergulhei no meu autoconhecimento, o quanto isso é muito importante, porque tudo gerava muito gatilho. Né? Então, às vezes, uma dificuldade minha de lidar com alguma família, uma dificuldade minha de fato acolher aquela família, é porque aquela situação que a família trouxe me gatilhou. E eu ali gatilhada, ali também com meu cortisol alto, meu coração acelerado, não consigo, assim, fico limitada no meu atendimento. Então a gente e a procura da nossa criança interior ferida, realmente assim, curar os nossos traumas, vai nos trazer uma leveza, uma serenidade para cada atendimento que a gente proporciona. Então, isso foi muito maravilhoso. importante e foi uma coisa assim que também, assim como a educação positiva, assim como o apego seguro, foi uma novidade para mim. Eu falei, que criança interior é essa, né? Então, eu Sim. acho que é um caminho sem volta. Isso, porque que bom que é sem volta, né? A gente fala quando a gente começa a ver, não tem como Não, desver, né? Quando a gente entra em contato com esses conteúdos, não tem como a gente simplesmente agora fazer com que, né, não dá a importância necessária porque nos toca profundamente. E a educação positiva, ela tem esses pilares, gente, que eles trazem já esse contexto tanto teórico e científico quanto de autoconhecimento. Então, como o curso ele já permeia, já perpassa por isso tudo, considerando que é isso que a Patrícia falou aqui, que é maravilhoso, né? Que o quanto você se sentia gatilhada numa consulta, por mais que você tivesse ali o interesse, a escuta e o desejo, né, de atender aquelas famílias de uma forma muito mais profissional, digamos, com a responsabilidade profissional, sabendo o impacto do que você gera naquela criança, naquele organismo, enfim. Para que isso seja colocado em ação, para que você esteja ali consciente e no momento presente para atuar dessa forma respeitosa, o quanto precisa perpassar pelo autoconhecimento, né? De eu me reconhecer, reconhecer os meus desafios pessoais. E a nossa formação, ela permite que vocês façam isso ao mesmo tempo que estão entrando em contato com o conteúdo teórico, né? Então, se você sentiu interesse, escreve aqui formação, entre em contato com a nossa equipe, porque a gente precisa de profissionais como a Patrícia que atuem de forma responsável e que atuem mesmo como conhecedores profundos do desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, tanto quanto do adolescente também, para que a gente possa ter uma sociedade que aí sim, né, Paz, essa sociedade do futuro, que foi respeitada, que foi vista nas suas necessidades básicas, né, para dessa forma eles nos corresponderem a esse mundo no futuro de uma forma também muito respeitosa, também reconhecendo em toda a infância essas necessidades. A gente vai agora tendo uma transformação da nossa sociedade a partir de cada atuação. Um médico, né, um pediatra, um psicólogo, um pedagogo, um assistente social, um juiz, né, um advogado, ou seja, todos que estão lidando diretamente com a infância, o odontopediatra, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, todos que estão entrando em contato com a infância e a adolescência, ter essa consciência do seu próprio sistema nervoso, de como ele impacta na criança ou no adolescente, de como a consulta deles vai perpassar por estado emocional deles, né? Que é esse sistema nervoso deles, o quanto eu sou responsável por aquilo que eu direciono, que eu indico. Lembrando que tem sim um pensamento comportamental, que é uma psicologia comportamental, que fala muito de premiar a criança ou de punir a criança, né? Do quanto a criança ela quer manipular, do quanto a criança ela quer a todo custo ganhar aquilo que ela deseja e vai manipular o adulto. Esse é um pensamento comportamental,
uma teoria behaviorista, e a educação positiva é sustentada numa teoria desenvolvimentista, ou seja, toda sustentada em ciência e em desenvolvimento humano. Quanto a neurociência já consegue trazer para a gente o quanto o impacto, né, no sistema nervoso, no seu ambiente de vida, o quanto esse cortisol está alterado, o quanto está numa situação estressante, o quanto isso vai gerar comportamentos. Então, não é o comportamento o nosso foco, né, Patrícia? Porque um sistema nervoso, se eu ficar aqui nervosa e gatilhada com o que você trouxe, não é mais Nossa, sobre meu comportamento, ele é só uma resposta de algo que me impactou muito e me fez sentir mal e eu quero me defender, por exemplo, né? E não adianta focar desconstruir. na minha defesa, ou castigar a minha defesa, ou parabenizar a minha defesa, mas o quanto entender aquilo que fez com que meu sistema nervoso reagisse dessa forma, e aí que entra a nossa responsabilidade enquanto profissionais. É, eu acho que desconstruir isso é uma coisa muito urgente, né? Então, toda essa educação mesmo, né? Eu vejo os relatos das crianças da escola, né? Visando o comportamento. Então, eu preciso consertar esse comportamento, eu preciso colocar essa criança naquela caixinha padrão. Então, o quanto isso é violento, porque você está desrespeitando o ritmo biológico daquela criança, você não está ajudando ela a se desenvolver, porque você está visando o comportamento, então você está tirando ela do caminho dela e desviando para outro. Isso é violento, porque isso vai alterar a saúde física e mental dela. Então, a visão realmente é o desenvolvimento, né? Isso. Ver o que aquela criança pode desenvolver. Então, aquela criança vai ser quem ela é. E eu estou aqui amparando, eu estou aqui ajudando. Então, respeitar o desenvolvimento da criança e estar, assim, só realmente auxiliando para que ele aconteça da maneira mais natural possível. E segura, né, É, Patrícia, que é a nossa porque chega responsabilidade. muito isso no consultório, essas demandas da escola, né? Esses Olha, estresses da escola, o reforço positivo, que ainda é muito defendido. Então, quanto o reforço positivo, muitas vezes, é a causa do adoecimento da criança, porque ela está ali naquela situação de estresse o tempo todo. O período de escola é um período muito longo. Então, impacta muito na saúde da criança, porque ela está ali naquela sensação de desconforto, se sentindo injustiçada, humilhada. E a criança passar por uma situação de humilhação não é o que vai traumatizar. O problema é ela passar por isso sozinha, sem amparo, não tem nenhum adulto vendo, não tem nenhum adulto validando e ajudando essa criança a sair dessa situação. Muito pelo contrário, estão normalizando isso. Então, a normalização dessas violências que está levando ao adoecimento das crianças, né? Então, a gente precisa atualizar com relação a isso. olha isso, gente, a normalização é que está adoecendo essa É, geração, né? E, o mito e do normal, o né? método normal. E o impacto de um profissional da saúde. Eu estou ali numa consulta, ali num movimento corriqueiro, até, né? Ah, eu vou numa especialista em uma como Pneumo. fala? Eu sou especialista. Uma Pneumologia. pneumo, não é a especialista que eu mais procuro aqui em casa, mas vou numa pneumo, e o quanto nesse encontro com essa profissional que me indicaram, eu entro em contato com um universo ou um despertar de olhar para o meu filho de observação que eu não entraria em contato, né? Então, ó, enquanto eu estou aqui apoiando naquilo que está ali, óbvio, desse tratamento que é necessário, o quanto pode ser que esse profissional vai me ampliando meu olhar enquanto cuidador para as necessidades dessa criança, para essa escola que ele está inserida, para o ambiente, às vezes, do prédio, enfim. E não é para a gente mudar de escola ou mudar de prédio, né? Mas quando eu começo agora a reconhecer onde é que essa criança está sofrendo, além de dentro da minha própria casa, que a gente não está tirando também que isso acontece, mas, enfim, quando alguém nomeia, a gente tem a opção de mudar, de acolher, de cuidar, de observar. E isso é uma atuação, né, dos médicos, dos profissionais que lidam direto com a infância e adolescência, indispensáveis e necessárias, né? Então, a gente deseja muito que tantos profissionais entrem em contato com isso e transformem a sua atuação. Se você tem desejo disso, escreve aqui formação, como a Patrícia fez há algum tempo atrás, para fazer a nossa formação, para ser hoje uma profissional, uma pediatra educadora parental, ou seja, ou uma pediatra com abordagem de educação positiva, ou seja, tem esse olhar ampliado para continuar com a sua atuação, com a sua especialidade, mas vendo todo o contexto médico de uma forma muito ampliada para poder apoiar essas famílias de forma que essa criança verdadeiramente esteja saudável, né, Patrícia? Que a É. gente vê diz, Não, e importante quando eu falei do gatilho, agora você falou, eu já
quando você consegue apontar um cenário, né, no ambiente familiar que está sendo estressante para essa criança, você precisa acolher esses pais, né? Porque eles estão com dificuldade de lidar com aquilo. Não significa culpar a mãe, não é apontar, trazer essa mãe, olha, você não está conseguindo lidar com isso por conta dos seus traumas, né? Você não faz diferente, não é porque você não quer, é porque você não consegue. Então, acolher essa mãe com compaixão e não apontando o dedo e culpando que ela está fazendo errado, né? Então, trazer ela para isso, é o autoconhecimento da mãe, né? Então, ela também precisa desse apoio, desse acolhimento. Total. Né? Muitas vezes indico para um profissional, para uma psicóloga, que essa mãe precisa de terapia, porque nós, como adultos, a gente vai precisar dos profissionais para nos ajudar, né? E Agora, direciona, e direciona a família para buscar um educador parental para poder se relacionar de forma diferente com exatamente, aquele exatamente. contexto, né? Porque vai É o que estar ajudando ali no dia a dia, apontando aí as dificuldades. exatamente. Paty, querida, foi Ai, uma muito honra ter bom. você aqui, se doar uma hora do seu tempo para a gente Ai, foi bom e conseguir demais. trazer, né, a sua experiência, o seu conhecimento e a sua atuação transformada Espero ter com a educação. ajudado. Eu tenho certeza que sim, agradeço por estar aqui. Quem se interessou, quem achou que fez sentido, escreve aqui formação. A gente espera vocês nessa terceira turma. É a única turma do ano, então se você tem interesse, o momento é agora, começa o dia 15 de maio. Paty, querida, muito obrigada. Até eu. Obrigada por esse tempo aqui. E a gente se vê numa próxima live na quinta-feira. Beijo, Paty, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.